choro ou chorinho? É tudo a mesma coisa? Tem diferença de um para outro ou tanto faz? Se você já se fez essas perguntas, fica aqui que a gente vai falar sobre isso agora. Olá, sou o Thiago Marconato e esse é o meu canal Piano com Choro. Com certeza você já deve ter escutado choro em algum lugar. Em roda de choro pela cidade, em vídeos em redes sociais, aqui no canal, rádio, TV, etc. O choro é um gênero musical que se embrionou lá no Rio de Janeiro, no século XIX, e desde então vem ganhando simpatizantes pelo Brasil afora. Mas talvez você já tenha escutado também alguém se referindo ao choro usando a palavra chorinho. E aí vem a pergunta: choro e chorinho se referem à mesma coisa ou tem alguma diferença? Em primeiro lugar, quero mostrar para você que a palavra chorinho existe no meio da música popular brasileira há muito tempo. Em 1934, por exemplo, Zequinha de Abreu publicou a sua composição Sururu na Cidade, lançada pela editora Irmãos Vitali, e no subtítulo da partitura vinha escrito Chorinho Sapeca. O curioso é que o uso de diminutivos no meio musical não para no choro. O mesmo Zequinha de Abreu, por exemplo, lançou a sua composição Zombando Sempre como um sambinha. Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, escrevendo sobre a moda, que aqui no Brasil se tornou modinha, explica: está na índole da língua e na tradição dos compositores este uso do diminutivo. O mesmo ocorre com fado e fadinho, polca e polquinha, tango e tanguinho, choro e chorinho, etc. Ou seja, é típico da cultura brasileira usar palavras no diminutivo, seja na música ou fora dela. Ian Walker, numa reportagem da BBC Travel, cujo link está aqui na descrição, mostra como os brasileiros têm uma lógica complexa de uso dos diminutivos. Palavras que terminam com inho, inha, podem dar uma sensação de suavidade, gentileza, inocência, bondade, afeição, aconchego, etc. Mas também pode demonstrar certo menosprezo. Eu mesmo, por exemplo, já ouvi gente se referindo a pianistas com certo desdém, chamando essas pessoas de pianistinhas. Mas me parece que no caso do choro, ou do chorinho, o que acontece é a primeira opção. Normalmente não se trata de um menosprezo ou algo do tipo. Quando alguém se refere ao chorinho, ela está falando de uma forma carinhosa de chamar esse gênero tão querido pelos brasileiros. Principalmente porque a palavra choro, no sentido de chorar, que inclusive talvez é uma das origens do nome choro, mas isso é uma outra conversa. Essa palavra normalmente é associada a uma ideia de tristeza. Então talvez chorinho pode ser uma variação sutil, uma forma mais branda de falar essa palavra que carrega certa conotação negativa. Mas, no final das contas, quando a gente fala em choro, chorinho, chorão, a gente está se referindo ao choro. E você, o que pensa sobre o tal do chorinho? Me conta aqui nos comentários e a gente se vê nas próximas. Tchauzinho!